Movimentaram a rodada que teve a estreia de dois clubes brasileiros, o Flamengo e agora há pouco o Atlético Paranaense. Gabigol e Diego Alves garantiram a vitória do rubro-negro carioca na estreia fora de casa. E o Furacão foi derrotado pelo Tolima na Colômbia, 1-0. Aqui do meu lado está o Rodrigo Bueno. Vamos falar bastante desses jogos daqui a pouco. Boa noite, tudo bem, Rodrigo? Boa noite, Ilan. Boa noite especialmente para o flamenguista. Grande vitória. E olha, a gente começa então com a derrota do Atlético Paranaense diante do Tolima na Colômbia pelo Grupo G. Roda. Primeiro tempo, 29 minutos, gol do Banguero, 1-0. Falta cobrada na área, ninguém da zaga conseguiu afastar e Santos fez a defesa parcial. Aí na sobra, você vai ver, ó, o Banguero empurra pro gol e abre o placar, 1-0. Seria o placar final do jogo. O Atlético começa com derrota, mas vai ter 3 jogos consecutivos em casa com Jorge Wilstermann semana que vem. E pelo Grupo D, na altitude de Oruro, na Bolívia, o Flamengo estreou com vitória sobre o San José. Olha só. 14 no segundo tempo, o Gabigol recebe ali um passe do Bruno Henrique e faz o gol da vitória do time rubro-negro. Uma bela enfiada do Bruno Henrique, o Gabigol toca na saída do goleiro e ela bate na trave e entra caprichosamente. Daqui a pouco os bastidores e a repercussão dessa vitória do Flamengo, que também joga 3 jogos em casa depois dessa vitória na estreia. Rodrigo, vamos falar um pouco sobre essa derrota do Atlético Paranaense. Um começo ruim, vai ter a chance da recuperação em casa agora, né? 3 jogos seguidos, mas decepcionou o Furacão na estreia? É um time um pouco travado, né? A gente sempre tem que ter um pé atrás para comentar o Atlético, a gente não acompanha tanto, né? Um time no Brasil, uma raridade, que abdica do campeonato estadual, né? Então agora praticamente a gente está vendo o time principal, o time titular, a força máxima do Furacão em campo na temporada. E hoje integra o elenco poderoso do Palmeiras. Então é um time que, por mais que tenha mantido a comissão técnica, o Thiago Nunes fez um grande trabalho com o título da Sul-Americana, tem algumas peças ainda que precisam ser encaixadas, né? De se estranhar, especialmente o Cirino no banco, né? Marcelo Cirino, aparentemente sem nenhum problema, algum grande problema físico, ficou muito tempo no banco de reservas, entrou para mim já um pouco tarde na partida, e aí por mais que o Furacão tenha criado uma outra situação, né? Deu margem para o adversário, e é um concorrente direto. É a primeira partida, são 6 jogos na fase de grupos, tem 3 jogos agora em casa, no Alçapão, né, que é a Arena da Baixada, mas é um resultado preocupante. Tem o Boca Juniors nessa chave, que já estreou empatando fora. Jorge Wilson é um time que já deu trabalho para brasileiros recentemente, em Libertadores, para o Atlético Mineiro, sobretudo, caiu em chave do Palmeiras e deu trabalho. Então é um grupo enroscado, equilibrado, e o Furacão, mais do que perder, está dando 3 pontos, obviamente, para um concorrente direto, né? O Tolima, que tem uma tradição de complicar a vida de brasileiros, o Corinthians que o diga. É isso então, o Furacão estreou com derrota, mas tem 3 jogos em casa agora na sequência, Jorge Wilstermann, depois Boca Juniors, e aí na sequência o próprio Tolima, jogos serão em Curitiba. Vamos falar com nossos companheiros que contaram essa estreia do Furacão. Vamos aqui para o telão com o Theo José e o Oswaldo Pascoal. Boa noite, companheiros. Muito boa noite, Ilan. Muito boa noite, Rodrigo Bueno. Amigos do Central Fox. Pois é, o Furacão, esse time aí, como vocês falaram, fez o primeiro jogo oficial nesta temporada. Foram 2 amistosos contra equipes paraguaias, 2 vitórias, mas hoje realmente foi a estreia desse time oficialmente. Uma estreia com 3 jogadores argentinos e uma estreia com derrota, Pascoal, frente ao colombiano Tolima. Boa noite, Theo, boa noite, companheiros. Eu esperava mais, confesso, do time do Atlético Paranaense nessa estreia da Libertadores. Esperava ver um time mais desenvolto, um time um pouco mais solto para buscar principalmente as jogadas ofensivas. Teve esse lance aí do Marco Ruben, foi logo no começo da partida, antes dos 20 minutos, 17h50, que apareceu essa primeira oportunidade para o time do Atlético Paranaense. Depois, com a saída do Madison e com a entrada do Zé Ivaldo na lateral direita, veio o tormento para o time do Atlético Paranaense. O Tolima começou a ganhar as bolas ofensivas, as jogadas de velocidade, até aparecer esse gol aí do Banguero. Banguero, ó, vai
a estatura dos jogadores do Tolima é uma estatura maior do que a estatura dos jogadores do Atlético Paranaense. E logo na entrada, quando eles foram se cumprimentar, a gente já via isso. Olha, eles são muito mais altos do que os jogadores do Atlético Paranaense. E isso foi visto na partida ao longo do jogo. Santos fez algumas boas defesas, mas eu esperava, confesso, alguma coisa mais desenvolta do time do Atlético Paranaense, além do primeiro tempo. O segundo tempo um pouquinho melhor, mas no primeiro tempo foi duro de ver. Bom, em cima do porte físico que você está falando, duas coisas com relação ao Furacão. Primeiro, que ele passou a maior parte do tempo cruzando as bolas na área, as bolas paradas, na pequena área, um goleiro de 1,95 de altura. E depois todo mundo sabia, Pascoal, você mesmo disse antes da bola rolar, que o jogo aéreo ia ser o forte da equipe do Tolima e o gol saiu numa bola de jogada aérea. E o Albornoz fez essa jogada também aí. O Albornoz é um trabalho danado para a defesa do Atlético Paranaense o tempo todo, né? E repare nas bolas aéreas, como é que trabalhavam os jogadores do Tolima, né? Todas as bolas aéreas, eles conseguiam finalizar. Todas entraram na zaga do Tolima. Essa tirou tinta da trave. Mas o time do Atlético Paranaense ainda teve algumas jogadas ofensivas. Essa do Renan Lodge, por exemplo. Depois teve, no segundo tempo, algumas jogadas de velocidade também para tentar surpreender o time do Tolima. Acho que o time vai evoluir na competição. Dá uma olhada nessa bola aí. Dá uma olhada nisso. O Pérez. O cara ajeita o corpo, dá uma olhada. O Pérez ajeita o corpo, vai com a bola, vai com a cabeça em direção à bola para fazer o gol. Uma boa oportunidade. Essa aí, o gol anulado, né? Porque já estava na posição de impedimento, ó, já tinha passado, dá uma olhadinha, um pouquinho, hein, Theo? O Tomás Andrade, o argentino, que fez a sua estreia hoje numa partida oficial. E o segundo Simon Bandeira trabalhou muito bem nesse lance. Teve essa jogada também do Cirino, ele já estava na posição de impedimento, como disse o Simon na transmissão. Enfim, o time do Atlético foi mais ofensivo e até no final do jogo se expôs demais, porque os zagueiros saíam para fazer as jogadas, como nesse lance aí. Cara a cara. Dá uma olhada nisso aí, ó, Theo José. Quase o segundo gol com o Balanta. Pascoal, obrigado pela sua participação. Daqui a pouquinho a gente volta aqui no Central Fox com a palavra de outro especialista nosso, o Edmundo. Segura aí. Legal, Theo José e Oswaldo Pascoal traduzindo o que foi essa derrota, essa estreia do Atlético Paranaense, perdendo por 1-0 para o Tolima na primeira partida dessa sexta participação do Furacão em Libertadores. Daqui a pouco tem Edmundo também ao lado do Theo José. Agora é hora da análise dos lances polêmicos com o comentarista de arbitragem Carlos Simon. Vamos direto para a sala VAR do Fox Sports. Vinheta no ar. Simon, boa noite para você. Arbitragem chilena na estreia do Furacão. Foi bem o árbitro. Teve 2 gols anulados, corretamente anulados no segundo tempo, Simon? Boa noite, Zé Ilan, a todos que nos acompanham. Muito boa a atuação de Piero Mazza, 34 anos, teve essa grande oportunidade, está apenas há 2 anos na FIFA e estreou com personalidade. Acertou em todos os lances, sobretudo ele e o assistente. Aqui nós vamos acompanhar no gol do Tolima, né, um lance difícil em que o goleiro Santos rebate e o jogador Banguera vem de trás e faz o gol. O gol foi legal, Bangueiro, o nome do cara. Lá em cima quem dá a condição é o José Ivaldo. Com o pé ele habilita o Bangueiro que faz o gol, portanto foi muito bem o assistente Raul Orellana. O gol do Tolima foi um gol legal. E os lances do Atlético Paranaense, aí está impedido, demorou para receber a bola, não é? O jogador número 8, o Tomás Andrade, está à frente do penúltimo defensor, novamente bem o assistente do mesmo lado, Raul Orellana, anulando esse lance do Atlético Paranaense no grande posicionamento do árbitro assistente, confirmado pelo árbitro central. E depois o outro gol também, esse um pouco mais fácil, né? Porque havia o impedimento claríssimo lá do lado do goleiro. O árbitro apitou antes, fez o gesto com os braços, anulando a jogada do Atlético Paranaense. Portanto, muito boa a atuação do árbitro chileno, do trio chileno, com 4 cartões amarelos e 18 faltas. Zé Ilan. Legal, então, Simon, tá tudo aí da atuação da arbitragem na derrota do Atlético Paranaense. 1-0 para o Tolima. Um abraço para você, Simon. Até a próxima. Valeu. Vamos continuar então falando dessa estreia do Atlético Paranaense. Eu volto aqui no telão com o Theo José, que está ao lado do craque Edmundo. Vamos lá.
Edmundo, já separamos para você a análise tática do gol do Bangueiro, o gol que saiu aos 31 minutos do primeiro tempo, o único gol da partida, a vitória do Tolima, 1-0 em cima do Furacão. Tá aí, ó. A gente ficou alertando da estatura física do time do Tolima, né, que era maior. Aí você vê o Luiz, o camisa número 15, cruza muito bem aí, ó. O Gonçalves, ele cruza muito bem na área. O centroavante, número 18, Pérez. O Pérez cabeceia, ganha de todo mundo. E aí o goleiro Santos rebate para dentro da área. Não é o mais correto, mas ele fez uma grande defesa. E aí o Bangueira veio, pegou o rebote com muito oportunismo e fez o gol. Essa jogada se repetiu por muitas vezes. E todas as vezes, né, foi 1-0 só, mas todas as vezes o time da casa, o time colombiano, levava vantagem. Então, é uma coisa para ser corrigida e acho que o Atlético deixou a desejar também no quesito conjunto, coletivo, que era o forte do Atlético campeão. Faltou ritmo de jogo, porque só foram 2 amistosos na temporada, É possível que sim. Também o Atlético perdeu várias peças importantes. Rafael Veiga, Pablo, Lúcio Gonzalez, né? Esses jogadores fizeram muita falta. Agora, a gente ficou com uma impressão excepcional no último jogo do ano do Atlético, quando ele vence o Júnior do Barranquilla e é campeão da Sul-Americana. Depois disso, ele não jogou mais oficialmente. Então, a gente não sabia o que esperar. E viu um time sem entrosamento e sem ritmo de jogo, que melhorou no segundo tempo, mas não foi o suficiente para vencer uma equipe razoável como o Tolima. Tolima não é o grande bicho-papão desse grupo. O grande bicho-papão desse grupo é o Boca Júnior. Então o Atlético vai ter que se recuperar na próxima semana contra o Jorge Wilstermann. Pega Jorge Wilstermann, jogos na sequência em casa. É aí que vai definir a classificação, Edmundo? Não, porque ele perdeu. Porque 9 pontos, eu não acredito que se você tem a sua classificação garantida. Se ele tivesse arrancado um empate, por exemplo, ou uma vitória, como aconteceu com a equipe do Flamengo, aí ganha os 3 em casa, está classificado. Então ele vai ter que jogar bem também contra o Boca fora e contra o Jorge Wilstermann fora, conseguindo aí pelo menos um empate, que aí com 10 pontos eu acho que consegue a classificação. Valeu, Edmundo. Voltamos com vocês, José Ilan.